Olá, meus queridos alunos em todo o Brasil, nos acompanhando no nosso canal no YouTube Penal em Foco Online, no nosso site www.penalemfoco.com.br. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante acerca do crime de adulteração de medicamentos ou de produtos terapêuticos ou medicinais, mas antes mesmo da gente entrar nessa discussão, eu queria apresentar alguém para vocês que já vem me pedindo há muito tempo para aparecer em alguma aula, e esse alguém é a Pituca. Pituca é a irmãzinha da Mia. Ela soube que a Mia... Ela soube que a Mia tinha aparecido em alguma aula, e de fato a Mia já foi apresentada para os nossos alunos, e ficou com ciúmes e queria aparecer também. Então hoje eu trago a Pituca para vocês, ela vai ficar aqui nos assistindo e vai aprender também sobre esse crime do artigo 273 do Código Penal. Então nós vamos trabalhar com um julgado recente do Superior Tribunal de Justiça acerca do crime do artigo 273 do Código Penal, que constitui a adulteração ou a venda de produtos terapêuticos ou medicinais. E aí nós vamos falar sobre uma conduta tipificada também nesse artigo 273, que consiste na venda ilegal de anabolizantes. Vamos ver de que forma o Superior Tribunal de Justiça tratou essa questão relativa à venda ilegal de anabolizantes. Então, antes da nossa análise, nós vamos fazer a leitura do artigo 273 do Código Penal para que a gente possa entender de qual crime nós estamos falando, sobre qual crime nós estamos falando. O artigo 273 aparece na sua tela e olha o que ele diz: falsificar, corromper, adulterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Pena, reclusão de 10 a 15 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Parágrafo 1º-A. Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Parágrafo 1º-B. Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições. 1. Sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente. 2. Em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior. 3. Sem as características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização. 4. Com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade. 5. De procedência ignorada. 6. Adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente. Mas o que chama a atenção em relação a esse crime do artigo 273 do Código Penal? O que chama a atenção é a pena prevista para o delito, que é uma pena de 10 a 15 anos de reclusão. Ou seja, a comercialização, a adulteração de medicamento falsificado, vender medicamento falsificado, adulterar medicamento, implica numa pena de 10 a 15 anos de reclusão. Inclusive, em 1998, esse crime foi inserido na Lei de Crimes Hediondos e hoje está no rol do artigo 1º da Lei 8.072 de 90 como um crime hediondo. Foi incluído na Lei de Crimes Hediondos pela Lei 9695 de 1998. A gente tem aí crime hediondo em relação ao artigo 273 do Código Penal. Mas aí qual é o problema? No artigo 273, parágrafo 1º-B, que aparece na sua tela aí, inclusive em negrito, a gente vai ter algumas disposições sobre condutas que vão se submeter igualmente à pena de 10 a 15 anos de reclusão. Vamos ler com cuidado esse parágrafo 1º-B, que diz assim, ó, está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º em relação a produtos
em qualquer das seguintes condições. 1. Sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente. Então, por exemplo, a gente tem aí a inclusão de qualquer tipo de medicamento, produtos visando fins terapêuticos. Tudo isso está incluído nesse artigo 273 do Código Penal. Insumos, matérias-primas, cosméticos, tudo isso está no artigo 273 do Código Penal. E aí qual é o problema? A gente tem o verbo vender como um dos verbos previstos aqui, tipificados para esta conduta do artigo 273. Aí o sujeito resolve vender um produto terapêutico sem registro na Agência de Vigilância Sanitária, sem registro na Anvisa, e então, se eventualmente preso em flagrante por ter vendido esse produto terapêutico, qual é a pena para essa pessoa? 10 a 15 anos de reclusão. O inciso 5 foi um inciso recentemente analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, num caso concreto, que diz, produto de procedência ignorada. E o STJ analisou uma situação em que o sujeito vendeu substância anabolizante de procedência ignorada, sem qualquer autorização da Anvisa, foi preso em flagrante. E aí, qual será a pena aplicada para ele? Se seguirmos a sanção que está prevista no artigo 273 do Código Penal, esse sujeito que vende o anabolizante ilegalmente tem pena de 10 a 15 anos de reclusão. Esta é a pena prevista no artigo 273 do Código Penal. Inclusive com este crime sendo tratado como crime hediondo. Vamos ver a disposição que está na Lei de Crimes Hediondos acerca dessa conduta. Então, o artigo 1º da Lei 8.072 de 90 diz assim, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 2848 de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal, consumados ou tentados. Aí vem o inciso 7b, diz assim, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. E aí a referência diz respeito a tudo que está no artigo 273. 273 caput, parágrafo 1º, parágrafo 1º-A e parágrafo 1º-B. Ou seja, vender um produto terapêutico sem registro na Anvisa, vender anabolizante ilegalmente, quando a procedência for ignorada em relação ao produto, tudo isso vai entrar no artigo 273, vai ser considerado crime hediondo. A pena prevista no artigo 273 é de 10 a 15 anos de reclusão. Mas aí, o que o Superior Tribunal de Justiça analisou? Pense comigo aí o seguinte. Em relação a esse artigo 273 aqui, na época que eu estudava para concurso público, eu morava em Niterói, morei em Niterói de 2004 até 2008. Aliás, um grande abraço para todo o pessoal de Niterói, para os amigos que eu deixei e para as pessoas que nos acompanham no nosso canal Penal em Foco. E quando eu ia para a biblioteca da Universidade Federal Fluminense para estudar, eu passava por uma praça que o sujeito vendia uma garrafada, que a garrafada curava de unha encravada até câncer em estado terminal. Ele vendia essa garrafada numa Kombi e é evidente que essa garrafada não tinha qualquer tipo de registro na Anvisa. E esse sujeito fazia sucesso vendendo essa garrafada. Ocorre que, se fosse eventualmente preso em flagrante em virtude dessa conduta, teria que responder pelo artigo 273 do Código Penal com pena de 10 a 15 anos de reclusão. E foi esse tipo de situação que o Superior Tribunal de Justiça analisou, considerando essa pena de 10 a 15 anos de reclusão uma pena exagerada, notadamente se compararmos este tipo de conduta à conduta do tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas, crime do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, tem pena de 5 a 15 anos de reclusão e multa, enquanto esse crime de adulteração de produtos medicinais ou terapêuticos, inclusive a venda ilegal de anabolizante, a venda de garrafada sem autorização da Anvisa, nesse tipo de situação a pena prevista é de 10 a 15.
E aí, olha o que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em relação a qual pena vamos aplicar ao crime do artigo 273 do Código Penal. Aparece na sua tela, decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC 239363. Olha o que diz o STJ. Habeas corpus, crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Artigo 273, parágrafo 1º-B, inciso 5 do Código Penal. Mitigação do preceito secundário. Ofensa ao princípio da proporcionalidade. Cláusula de reserva de plenário. Observância, arguição de incidente de inconstitucionalidade. Acolhimento, submissão à apreciação da Corte Especial. Súmula vinculante 10 do STF. 1. A aplicação da pena prevista para o delito inscrito no artigo 273, parágrafo 1º-B do Código Penal mostra-se excessivamente desproporcional. Contudo, para que a sexta turma afaste a incidência do preceito secundário da norma, cumpre antes em respeito à cláusula de reserva de plenário, artigo 97, e tendo em consideração o disposto na súmula vinculante 10, a declaração expressa da Corte Especial acerca da sua eventual inconstitucionalidade. 2. Acolhimento da arguição de inconstitucionalidade com a devida remessa dos autos à Corte Especial, conforme a previsão dos artigos 97 da Constituição, 480 e 481 do Código de Processo Civil e 200 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para que julgue o incidente. Então isso no HC 239363, relator ministro Sebastião Reis Júnior, sexta turma. Então isso foi julgado em 19/11/2012. E aí, num julgado recente, o STJ corrobora essa inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal, dizendo o seguinte: em relação à conduta, ela continua sendo crime. Ok, é crime esse tipo de conduta de vender produto terapêutico ou medicinal adulterado, sem registro na Anvisa. Isso continua sendo crime. A questão toda é razoável, é proporcional aplicar uma pena de 10 a 15 anos de reclusão? Esta é a grande discussão. Se haveria razoabilidade na aplicação desta pena de 10 a 15 anos de reclusão. E aí, olha o que o STJ disse num julgado recente. Penal e processo penal, agravo regimental no recurso especial, inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, parágrafo 1º-B, inciso 5 do Código Penal. Possibilidade de aplicação da pena prevista para o crime de tráfico. Entendimento firmado na arguição de inconstitucionalidade no HC 239363. Decisão proferida pela Corte Especial. Acórdão que revela o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Incidente do verbete 83 do STJ, agravo regimental improvido. 1. O acórdão proferido pelas instâncias ordinárias está em consonância com o recente julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça na arguição de inconstitucionalidade no habeas corpus 239363, que considerou ser inconstitucional o preceito secundário do artigo 273, parágrafo 1º-B, inciso 5 do Código Penal, autorizando assim a aplicação da pena prevista para o crime de tráfico. Incide, portanto, no caso dos autos, o verbete número 83 da súmula desta Corte, que diz respeito à apreciação da inconstitucionalidade. 2. Agravo regimental improvido. Então, agravo regimental no RESP 136.0209 de Santa Catarina, relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 16 de junho de 2015. Em suma, em nome do princípio da proporcionalidade, para que o artigo 273, e aliás, não só esse inciso 5, mas o 273, parágrafo 1º, a letra B todo, a gente vai ter a declaração da inconstitucionalidade do preceito secundário, aliás, de todo o artigo 273 do Código Penal. E aí, qual seria a pena aplicada em relação às condutas que estão previstas no artigo 273 do Código Penal? E aí o Superior Tribunal de Justiça, em nome do princípio da proporcionalidade, considerou como razoável aplicar a pena prevista para o tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Qual é a pena que está lá? Pena de 5 a 15 anos de reclusão e multa. É a pena do tráfico.
Porque pense comigo, não é razoável que um sujeito que venda determinada quantidade de crack, de maconha, de cocaína, tenha uma pena prevista de 5 a 15, enquanto aquele que vende anabolizante ilegalmente, que também é uma conduta reprovável, é crime, mas não pode ter uma pena mínima de 10 anos, o dobro da pena prevista para o traficante de drogas. Isso é inadmissível, viola o princípio da proporcionalidade. Então, para pelo menos haver uma compensação, a razoabilidade, eu aplico a pena do tráfico de drogas ao crime que está no artigo 273 do Código Penal, e aí a pena vai variar de 5 a 15 anos de reclusão, como é a pena prevista para o tráfico de drogas. Bacana aí? Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do crime do artigo 273 do Código Penal. Até a próxima, falando mais sobre direito penal e direito processual penal. Um grande abraço.